Muito bem, meus queridos, Esdras capítulo 5, dando continuação aqui, a gente acabou de ler Esdras capítulo 4, a obra foi paralisada, né, até o tempo do segundo ano do rei Dário, né, mas quando Dário entra em cena, algumas coisas começam a mudar, né, que é uma tipologia de Jesus Cristo, né, nosso Senhor. Queridos, eu estou gravando em duas partes, né? Capítulo 4 e capítulo 5, mas talvez na hora de postar eu coloque num só vídeo, se este aqui não ficar muito grande, tá? Então pode ser que os dois fiquem num só, capítulo 4 e capítulo 5, mas pode ser que seja um vídeo para o capítulo 4 e um vídeo para o capítulo 5, dependendo do tamanho deste aqui, este ficar, né? Ok, então a obra está parada, passam-se mais ou menos 10 anos, quase 11 anos, né? O filho de Ciro sai de cena, Dário entra em cena, e é nesse momento que Deus levanta duas testemunhas, dois profetas, Ageu e Zacarias. Vamos começar a ler aqui, a partir do versículo 1. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a profetizar aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, a eles. Então, uma coisa importante para a gente entender aqui nesse primeiro versículo. O profeta Ageu é uma tipologia de duas testemunhas, né? Para quem está entendendo, está estudando as duas casas, sabe perfeitamente, né, o assunto lá das duas testemunhas de Apocalipse. Essa profecia de Ageu e Zacarias, né, assim como os decretos dos três reis, né, Ciro, Dário e Artaxerxes, né, a profecia de Ageu e de Zacarias, assim como a leitura de Esdras e Neemias, que escreveram com consciência, isso que eu estou tentando passar para vocês, a profecia não é diferente. A profecia está limitada a... eu não sei nem usar o nome correto aqui. Ela está, né, numa dinâmica falando de três tempos, entende? Eu acho que é isso mesmo a palavra certa. O profeta Ageu e o profeta Zacarias está profetizando para os judeus que estão lá no território de Judá e em Jerusalém, edificando um templo literal. Primeiro tempo, primeiro cumprimento da profecia. Ageu e Zacarias estão online e ao vivo, né? Embora eu, Márcio Eleutério, estou com muita dificuldade para entrar online e ao vivo, né? Algumas pessoas estão entendendo o que eu estou falando, né? Versículo de número 2, melhor, continuando aqui, ainda no 1. Então o profeta Ageu e o profeta Zacarias está falando de três tempos. Está falando para a época deles, cumprimento na hora, né? Ao vivo e online. Segundo tempo está se cumprindo em nós, né? A profecia que o templo, o rascunho desse templo aplica-se para nós, né? Templo espiritual, corpo de Cristo. Mas os dois estão falando de algo que vai acontecer no milênio. Terceiro tempo, né? Ou terceiro cumprimento. Tem coisas que eles vão falar que as pessoas que estiverem vivendo no milênio, quando lerem essa parte de Ageu e Zacarias, vão entender que Deus está falando com elas, despertando o espírito delas para ajudarem na reconstrução, na restauração da cidade e do templo de Jerusalém. Tá? Três tempos, três decretos, três reis, tá? Esse é o retrato, esse é o rascunho. Se você aplicar isso de forma como eu estou falando, né, vamos dizer assim, vai ficar fácil de você entender, né, essas leituras. Versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a reconstruir a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas os ajudaram. No caso, Ageu e Zacarias ajudou, né? Ajudou lá, certo? Ageu e Zacarias ajudou no templo literal, online e ao vivo. Hoje, Ageu e Zacarias está ajudando, né, entre aspas, entendendo a profecia que são duas testemunhas, se aplica para nós, né? Mas lá no milênio, Ageu e Zacarias também estará lá, ajudando ao vivo e online, né? Durante o milênio. Maravilhoso isso, né? Tremendo, né? Versículo 3. Naquele tempo veio a eles a Tatenai, o governador da região do rio Eufrates,
e Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhes perguntaram assim: quem vos deu ordem para reconstruir esta casa e restaurar esses muros? Né? Então aqui aparecem esses dois personagens, né? Tatenai e Setar-Bozenai. Tatenai, governador da Samaria, região do rio Eufrates, e Setar-Bozenai engloba uma região maior, do outro lado do rio Eufrates, quase o mesmo público do capítulo 4, né? Agora se passaram 11 anos, né? Mudou os nomes, mas acho que é a mesma geografia. Só que agora a conversa mudou. Quem que deu ordem, né? Agora eles entraram com educação. Não que os outros não foram com educação, né? Os outros partiram para pancadaria, mesmo, marretada, né? Mas aqueles já chegaram com mais cautela, vamos dizer assim, né? Versículo 4. Então assim lhes dissemos quais eram seus nomes, o nome dos homens que reconstruíam esse edifício. Versículo 5. Mas os olhos do Senhor Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram até que o assunto chegasse a Dário. E então responderam por carta sobre isso. Então o Setar-Bozenai com o Tatenai vão escrever a carta para Dário, né? Pedindo uma explicação. Já que aquela que Artaxerxes anteriormente já tinha falado, né? Para a obra, não quero saber. O Xerxes, né? Não o Artaxerxes, né? O Xerxes, né? Que foi primeiro. Aliás, é Artaxerxes, mas ele não era rei no império, ele era rei só da Pérsia, só um território. Para a obra, segundo, só recomeça quando deu mandar de novo. E ficou parada por 10 anos, quase 11 anos. E agora esses dois personagens aparecem, Setar-Bozenai e Tatenai. E estão fazendo pergunta: quem é o chefe? Quem mandou reconstruir? Quem está mandando edificar? E perguntaram os nomes, né? O interessante aqui, queridos, desde o versículo 1, eu não sei se você percebeu, mas se você voltar no início do livro de Esdras, vai estar o nome dos chefes, não anciãos, vai estar o nome dos líderes, dos governadores, dos sumos sacerdotes, outros nomes, certo? É as mesmas pessoas, mas o Senhor Deus, né, colocou no coração de Esdras de colocar uma palavrinha-chave: ancião dos judeus, né? Então, se você prestar atenção no que está sendo falado aqui, ou o que Deus querendo mostrar pra gente, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu falei isso lá no estudo sobre o livro de Esther, né? Mas eu vou repetir. Quando eu me caso, né, meu sobrenome é Eleutério. Quando eu me caso, o nome Eleutério, meu sobrenome, recai sobre a minha mulher. Ela recebe o nome, meu nome, né? E quando eu me caso com uma mulher, né, a Bíblia vai dizer isso, né? Os dois se tornam um só, certo? Como a Bíblia está tratando do casamento de Cristo com a igreja, quando a igreja se casa com Cristo, eu sou gentio, você é gentio, mas Cristo é judeu. Então o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar um judeu, entende? Além de eu me tornar um judeu, o que eu vou ser? Eu vou ser um ancião, porque eu vou ser um ser eterno, né? Então eu vou ser ancião, entende? De dias, né? Porque eu nunca mais vou morrer. Além de eu ser judeu, eu vou ser ancião. Isso contemplando o futuro, tá, queridos? Glorificação de corpos, milênio rolando. Então, olha só que interessante. Vamos ler o verso 5 de novo, né? Depois que Ageu e Zacarias, as duas testemunhas, entendendo a profecia de 3 tempos, né? Depois que o profeta Ageu e Zacarias começa a falar, profetizar, 2 testemunhas, mas os olhos do Senhor Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Por que 10 anos atrás Deus não estava com seus olhos em cima dessas mesmas pessoas? Por que Deus não impediu, né, da mesma forma que está impedindo aqui agora? Deus quer que essa obra construa, que ela seja edificada. Deus está ajudando eles agora. Os olhos de Deus estão sobre eles. Entende? Vamos continuar a leitura. Verso 6, né? Depois que fala lá, né, que os 2 meninos lá, né, Tetai e Setar-Bozenai escreveram a carta para Dário sobre isso, né? E aí o verso 6 vai explicar. O teor da carta que Tatenai, o governador, além do rio, e Setar-Bozenai e seus companheiros,
os arfasaquitas, que estavam do outro lado do rio, enviaram ao rei Dário. 7. Assim estava escrito na carta: toda a paz seja dada ao rei Dário. 8. Seja conhecido do rei que nós fomos à província da Judéia, a casa do grande Deus, o qual está sendo edificada com grandes pedras e madeira, e são colocadas nas paredes. A obra se faz cuidadosamente. Olha só a maneira que eles estão falando, olha a cautela, né? A obra tem sido feita cuidadosamente e tem sido próspera às suas mãos. Eles conseguiram ver que a obra estava sendo feita com cuidado e estava sendo próspera. Olha o relato. Não é o mesmo relato do capítulo 4, né? 9. Então nós perguntamos aos anciãos, dizendo assim: quem vos deu ordem para reconstruir esta casa e para restaurar estes muros? Verso 10. E também lhes perguntamos os seus nomes, né, para que pudéssemos informar a ti, para que pudéssemos escrever a ti os nomes destes homens que eram os seus líderes, né? Verso 11. E nos deram esta resposta, dizendo, no caso, os anciãos de judeus, né, as pessoas responderam para o Setar-Bozenai e o Tatenai. Nós somos servos do Deus do céu e da terra. Reconstruímos a casa que há muitos anos tinha sido feita e construída, a qual um grande rei de Israel iniciou e terminou. No caso foi Salomão. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual é natural da Caldeia. Nabucodonosor, natural da Caldeia. Caldeia, Iraque. Nabucodonosor, figura do anticristo, né? Ou da Babilônia, que vai se instalar da metade da semana para a frente. Então, tanto a Babilônia quanto o anticristo futuro serão naturais da Caldeia. Uma indicação importante, né? Uma geografia. Natural da Caldeia, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Verso 13, né? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ele fez um decreto para reconstruir esta casa de Deus. Versículo 14. E até os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo que estava em Jerusalém, e os tinha posto no templo dos deuses da Babilônia, ou no templo da Babilônia. Então o rei Ciro tirou-os do templo da Babilônia e foram entregues a um homem chamado Sesbazar, aquele que a gente leu lá no capítulo 1 e capítulo 2, o governador de Judá, né? No caso foi Ciro mesmo, que nomeou ele como governador. E esse Sesbazar foi ele quem colocou os alicerces, o fundamento, né? Aí na parte 3 a gente estudou um pouquinho sobre fundamentos, né? Ali no capítulo 3 de Esdras. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar de novo desses fundamentos, né? Porque a profecia vai se remontando, né? Deus vai dando detalhes. Falei um pouquinho lá no capítulo 3, né? Ok. Há um homem chamado Sesbazar, a quem tinha nomeado como governador. Versículo 15. E disse-lhes: toma estes utensílios e vai, e os coloca no templo que está em Jerusalém, e seja construída a casa de Deus em seu lugar, né? Aqui finalizou o capítulo. Não, tem mais aqui. Não finalizou não. Versículo 16. Então este Sesbazar veio e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém. E desde então estão construindo e ainda não terminou, né? Interessante, né? Naquele período não tinha terminado a obra, né? Estava construindo, mas os fundamentos já tinham sido colocados. Hoje nós estamos trabalhando neste templo, no corpo de Cristo, num santuário. Os fundamentos já foram colocados, né? Que a base principal é Cristo, né? Ele é a primeira pedra.
Mas aquela pedra, né, ela só é completa quando as outras pedras vão agregar a ele, né? No caso, aquela pedra que bate no pé da estátua, né? Formando assim a pedra principal, a pedra de esquina, que vai ser a base, né? Que vai ser o fundamento por completo. Por isso a casa não terminou ainda, né? Somente lá no milênio que a casa vai ser completa. Por isso vai ser preciso mais uma edificação no milênio para que a casa fique completa. Na verdade, a casa que Deus está falando, né? Mas a casa que Deus está falando, entre aspas, né? Não é ainda sua morada eterna, vamos falar assim, né? É como se fosse moradas provisórias. Na época da reconstrução lá em Jerusalém, ele fez habitar o nome dele, né? Hoje nós somos o povo que se chamamos pelo nome do Senhor. Hoje o nome do Senhor está habitando em nós. Habitava lá, está habitando em nós, mas vai voltar a habitar lá em Jerusalém. Só que aí ele vai morar em Jerusalém e vai fazer morada em Jerusalém, mas também vai morar nos seres humanos e entre os seres humanos, né? Ou seja, a coisa começa a ampliar, né? Começa a melhorar. Versículo de número 17, que é o último, né? Agora, pois, se for do agrado do rei, né, e eles ainda falando lá, né? O Tetar, Tatenai, Setar, Bozenai, falando ainda, né? Agora, pois, se for do agrado do rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está ali na Babilônia, se é verdade que o rei Ciro fez este decreto para construir esta casa de Deus que está em Jerusalém. E nos seja enviada, né, qual é a sua vontade a respeito deste assunto, né? Aqui finalizou o capítulo e eu não vou poder entrar no capítulo 6, porque o capítulo 6 é um pouco extenso e como vai ser o segundo decreto, né, que Dário vai fazer, na verdade eles estão consultando ainda, né, trabalhando aqui a ideia do segundo decreto. Só que Dário vai dar o segundo decreto agora, né, no capítulo 6. E se a gente entrar agora no capítulo 6 para fazer a leitura, e o vídeo ficou tendo um tempo bom. Se a gente entrar agora no capítulo 6 para fazer a leitura, vai ficar longo o vídeo, né? Vai ficar muito extenso. Como a gente fez a parte, o capítulo 4 num vídeo, o capítulo 5 vai ficar em um vídeo, e então eu vou repartir sim. O capítulo 6 vai ser numa parte individual mesmo, né? Porque o capítulo 6 sim vai dar um vídeo mais longo. Né, a gente vai precisar trabalhar várias coisas lá, né? Inclusive a questão dos judeus, né? Os anciãos dos judeus, né? Lá a gente vai ter mais margem para ampliar essa revelação e esse entendimento que é um pouco, talvez ficou um pouco dificultoso para vocês entenderem, né? Como eu vou ser judeu, né? Como que eu vou ser judeu lá no milênio, né? Ficou um pouco, talvez, confuso ou complexo para entender. É muitas informações, na verdade, né? E eu gostaria mesmo de falar mais aqui, né? Dentro desse assunto. 3 reis, 3 tempos, né? 3 profecias e os cumprimentos delas, né? Mas não adianta eu ficar falando muito, enchendo vocês de informações. Eu prefiro que essas informações básicas, primeiramente, comecem a ser digeridas por vocês, para que na outra parte, ali no capítulo 6, a gente consiga encaixar melhor essa ideia e trabalhando essa ideia aí do assunto. E quero pedir um favor para vocês, além de compartilhar, de curtir e comentar, dar like, né? O tal do like lá, que as pessoas falam que tem que ter, né? Para o YouTube, o robozinho fazer o trabalho dele lá, né? Vamos jogar esse vídeo para frente, vamos colocar na frente, né? Vamos colocar eles aí na cara do gol. Vou pedir um favor para vocês, né? Nos comentários, né? Até aqui, como que está sendo o entendimento? O que está ficando dificultoso? Qual é a dificuldade, né? Porque eu não quero chegar lá no final do livro, né? E aí, lá no final do livro, a pessoa me perguntar, né? Coisa lá do primeiro capítulo, por exemplo, né? Então eu quero estar acompanhando vocês nos comentários. Qual é a parte que está ficando difícil de entender, tá? Porque daí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma recapitulação dos capítulos, entende? E eu acho que eu vou fazer isso mesmo, né? Não já, mas no momento oportuno eu vou fazer essa recapitulação. Num vídeo só, pegar todos os capítulos, né? Contar uma história ali dentro como tá ficando aqui, né? Eu tô contando uma história, tô mostrando a história, tô entrando dentro da história, tô mostrando a história no futuro, tô vivendo dentro da história, enfim.
mas eu faço uma recapitulação de tudo que eu falei, de tudo que foi falado, né? Para que essas coisas, né, fiquem no coração de vocês, para que essas coisas, né, que entrou no meu coração, está no meu coração de uma forma assim muito gostosa de saber, de entender, né? É muito satisfatório, né? Eu queria compartilhar, dividir com vocês. Eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo relacionado a essa história que a gente está estudando, né? Com quantas coisas, né, mudou, né? Pelo menos para mim, quantas coisas mudaram no que eu entendia sobre isso e o que pode mudar ainda, né? Porque a gente não para de estudar, né? A gente vai continuar estudando, vai estudando, vai estudando e Deus vai abrindo as portas, né? Deus vai abrindo, vai ampliando. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Então, permitindo Deus, a gente volta com a parte de número 7, né? Se eu não estiver enganado, ou 6. Deixa eu olhar aqui. A gente leu o capítulo 5, né? Vamos ver. A gente acabou de ler o capítulo 5. Então a gente vai ler o capítulo 6. Mas a parte, eu acho que já vai ser a parte 10ª já, né? Perdi nos números. Mas é o capítulo 6 que a gente vai ler na próxima parte. Amém? Deus abençoe a todos.